Então, primeiro com a palavra, o companheiro Rui. Bom, como todo mundo sabe, essa expressão vai para Cuba marcou a primeira etapa do golpe de Estado no Brasil. Né? Era o grito de guerra de toda a direita. Né? Eu nunca entendi direito o que eles queriam dizer com vai para Cuba, porque Cuba, em primeiro lugar, é um país belíssimo. É um dos países mais bonitos do mundo. Né? E sempre foi um dos destinos turísticos preferidos em todo o planeta. Então, vai para Cuba era meio que assim um estímulo para você fazer uma viagem extraordinária. Né? Sem falar que Cuba, né, é um país que tem uma história também extraordinária, artistas importantes. Né? Havana é uma cidade histórica, quer dizer, não tem o que reclamar quando alguém fala vai para Cuba. A única coisa é que a gente precisaria ter a passagem e o dinheiro para viajar. Fora isso daí, não teria o que reclamar. Então, nós tomamos a sério, né, a questão de vai para Cuba e decidimos mandar duas pessoas para Cuba. Fazer uma campanha financeira para financiar a luta aqui no Brasil e mandar duas pessoas para Cuba. Eu queria... Logicamente que tudo é político, né? Então eu queria falar duas coisas políticas sobre o problema de Cuba. A primeira delas, que é uma coisa que nos toca muito de perto, nós estamos organizando, inclusive, uma série de materiais de campanha, é o problema do embargo. Tá? Nós temos que fazer uma campanha ampla, forte, contra o embargo do imperialismo a Cuba. Companheiros, nós temos que mobilizar o maior número possível de pessoas e arrancar a máscara desses fariseus, né, desses pseudo-democratas e libertários que falam de boca cheia em democracia, mas são capazes de levar uma política genocida como essa, que é uma política contra toda a população cubana, uma política criminosa e genocida. Segunda coisa que eu queria falar é uma nota mais particular, porque não sei se todo mundo se deu conta, hoje é o dia do aniversário do líder da Revolução Cubana, Fidel Castro. Hoje seria, se eu não estou enganado, o seu 96º aniversário. Eu queria lembrar uma coisa mais pessoal, que é a seguinte, né? Quando eu comecei a militar, a Revolução Cubana era um dos grandes mitos daquela juventude de esquerda que estava lutando contra a ditadura. Na década de 1970, lá vai tempo. Né? Nós éramos estudantes e, entre as várias questões que apaixonavam os militantes da época, tinha a questão cubana. E uma discussão que aparecia sempre, queria resgatar isso aqui, era a seguinte: quem que era a pessoa da Revolução Cubana mais interessante? Che Guevara, né, que foi o homem que teria, né, era o que se falava muito na época, abandonado o conforto do poder, né, se é que a gente pode dizer assim, teria se aventurado na Bolívia, um país que não era o país dele, para tentar expandir a Revolução Mundial. O Fidel Castro, que tinha ficado em Cuba e estava construindo a sociedade socialista cubana. A maioria das pessoas, né, se deixava empolgar pela figura romântica do Che Guevara. Né? Eu nunca tive essa opinião. Eu sempre achei que a pessoa mais importante, né, e eu hoje, muito mais velho, eu tenho convicção disso, que a pessoa chave, a pessoa decisiva da Revolução Cubana foi o próprio Fidel Castro. Que Fidel Castro, não apenas ele foi
digamos assim, a cabeça da revolução, né, a alma da revolução, em torno dele que se organizou a revolução, em torno da sua liderança, como que ele foi também um homem de Estado, uma pessoa que se dedicou, né, no seu país, depois da vitória da revolução, àquela tarefa que não é tão fulgurante, que não é tão romântica, de botar tijolo sobre tijolo de uma sociedade nova. E nós sabemos hoje como é difícil isso para os cubanos, né? Nós temos um país aí que enfrentou o gigante imperialista norte-americano durante décadas, né? Desde a Revolução em 1959, sofreu sabotagem, né? Atentados terroristas, infiltração de pessoas, tentativa de assassinato. E a pessoa que esteve lá, né, procurando construir essa sociedade, logicamente, como líder, né, é uma construção que é feita por toda a população cubana, por milhares de pessoas, por milhões de pessoas, mas a pessoa que sempre esteve no centro dessa atividade foi o Fidel Castro, né? A gente pode ter muita divergência com o que foi feito em Cuba, mas uma coisa nós temos que reconhecer, né? É uma pessoa que ergueu a cabeça e enfrentou um inimigo, não dá nem para comparar, né? O caráter da luta desigual entre Cuba, a Revolução Cubana e o imperialismo norte-americano. A metáfora famosa de Davi e Golias nem descreve isso daí, né? Por isso eu acho que nesse dia do aniversário do Fidel Castro nós temos que prestar uma homenagem ao líder de um movimento que derrotou a ditadura em Cuba, que derrotou o imperialismo, que expropriou a propriedade privada, que criou uma sociedade igualitária e enfrentou toda essa dificuldade. É uma epopeia como não existe outra igual em toda a América Latina. Então, eu acho que nós temos que deixar aqui a nossa homenagem, né, ao Fidel Castro e a todos os cubanos, à Revolução Cubana, ao povo cubano, por essa luta extraordinária que é um exemplo para todos nós que vivemos num país que até hoje é esmagado e pisoteado pelo imperialismo.